Olá a todos, eu vou apresentar a aula sobre o sistema circulatório. Meu nome é Júlia e eu sou estagiária docente. Vamos começar. Bom, o sistema circulatório ele compreende dois grandes sistemas, que é o sistema vascular sanguíneo, formado por coração, artérias, capilares, que são vasos de trocas, e veias. O coração ele tem a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos. As artérias são vasos que eles vão se tornando menores à medida que eles se ramificam, e a função delas é levar nutrientes aos tecidos. E os capilares, que são vasos de troca, eles compreendem uma rede fina de vasos que formam canais onde vai ocorrer o intercâmbio entre o sangue e os tecidos adjacentes. Também as veias, que elas vão se formar pela aproximação com o coração, e a função delas é levar esse sangue ao coração. Também, dois conceitos importantes se referem ao endotélio, que é o revestimento interno de uma única camada de epitélio pavimentoso, que esse endotélio ele vai ocorrer em todo o sistema vascular e todo o sistema linfático. E o termo vascular, ele se refere, então, que é relativo ao formado por vasos. O que quer dizer com isso? Que artérias são um tipo de vaso, capilares são um tipo de vaso e veias também são outro tipo de vaso. O segundo grande sistema do sistema circulatório é o sistema vascular linfático. Ele tem início nos túbulos de fundo cego, que são os seus capilares, que vão se intercomunicando, formando tubos de diâmetro maior, e eles vão terminar no sistema vascular sanguíneo, desembocando até o coração. Qual é a função dele? Retornar o sangue, retirar esses fluidos contidos nos espaços intersticiais. Mais à frente vamos falar sobre as principais funções do sistema vascular linfático. Vamos começar falando sobre o sistema vascular sanguíneo. Aqui nós temos uma estrutura geral do sistema circulatório que está no Junqueira. Aqui a gente tem a sequência, a arteríola, meta-arteríola aqui, os capilares, as vênulas, a veia que vai retornar ao coração. Dentro desse sistema geral, esse esfíncter pré-capilar, ele ocorre através das arteríolas, onde o sangue, através dele, é liberado para os capilares, regulando a resistência do fluxo sanguíneo e a pressão sanguínea periférica. Então, a função desse esfíncter é regular essa pressão sanguínea. A vênula pós-capilar, ela está relacionada a processos inflamatórios. E essa anastomose arteriovenosa. A anastomose arteriovenosa, ela significa uma comunicação entre as artérias e as veias, O termo anastomose, ela é a junção, é a comunicação. E também os capilares glomerulares, que são os menores, a menor unidade, O glomérulo é a menor unidade funcional dos rins, do qual através vai se produzir a filtração do sangue lá no rim, Como o rim ele tem uma intensa atividade, essas alças, esse glomérulo também ele é uma estrutura de alça que vai permitir essa intensa filtração. E em 4, o sistema porta. O sistema porta é o sistema chamado de veia, capilares e veia. Por isso que ele se chama sistema porta venoso, porque ele é formado por uma veia, por um conjunto de capilares e depois por outra veia. E o que são, então, essas anastomoses arteriosas, essas comunicações? Elas são comunicações diretas entre as arteríolas e as vênulas. Elas vão participar da regulação do fluxo sanguíneo em regiões específicas do corpo. O diâmetro da luz dessas anastomoses, ela vai variar, então, de acordo com a fisiologia do órgão, Mudanças de diâmetro vai regular a pressão sanguínea nessa anastomose aqui. Então, ela tem uma mudança de diâmetro nela que vai alterar essa pressão sanguínea, E essa regulação do fluxo sanguíneo, ela está relacionada
também com mudança de diâmetro, a pressão sanguínea, né, e a temperatura e a conservação de calor. Então, existem algumas estruturas complexas chamadas glumos, né, que elas estão presentes nas pontas dos dedos e das orelhas, e elas são formadas por esse tipo de junção de anastomose. Justamente porque nessas regiões é necessária a regulação desse fluxo de sangue e da pressão sanguínea. Aqui nós temos a histologia de uma anastomose arteriovenosa. Aqui nós temos uma artéria e uma veia, né? E aqui a junção sendo representada bem aqui nessa região. Podemos ver então essas voltinhas e a junção entre elas. Então aqui nós podemos ver pequenos vasos sanguíneos da microcirculação, formado por arteríolas e vênulas. Essas arteríolas e vênulas, elas estão envolvidas por componentes do tecido conjuntivo, como os fibroblastos. Aqui um fibroblasto e outro fibroblasto, além dos outros componentes do tecido conjuntivo, como a matriz extracelular e o colágeno. Esses capilares, eles estão conectados às arteríolas e às vênulas, compondo então essa microcirculação. E a sua distribuição ela vai variar de acordo com a atividade metabólica do local, né, do tecido, do tipo de tecido, podendo estar então em grande ou em pequena quantidade. E esses vasos da pequena circulação, da microcirculação, eles são visíveis somente em microscópio. Eles vão permitir o processo de intercâmbio entre o sangue e os tecidos circunvizinhos em condições normais e na inflamação. Aqui do lado direito, nós podemos notar a presença de células musculares lisas. Aqui. Então, dentro do sistema vascular sanguíneo, nós vamos ter a classificação dos diferentes tipos de vasos conforme o seu diâmetro. Então, o vaso mais fino é o capilar, que ele tem a função de inervar todo o corpo, sendo ele o mais fino, né, o menos desenvolvido, ele é representado aqui. Ele forma uma rede de capilares. As artérias, que elas vão apresentar a sua camada média mais desenvolvida, e uma característica importante da artéria é que ela vai possuir uma lâmina elástica interna bem proeminente. E a veia, além de sua camada média ser muito bem desenvolvida. E a veia, que vai apresentar, as maiores veias vão apresentar a válvula, a camada média dela não é tão bem desenvolvida, e a sua túnica adventícia, a sua túnica mais externa, é bem desenvolvida. Mas o que são essas camadas e essas túnicas? Isso eu vou explicar mais à frente. Mas falando geralmente, a composição delas, das veias, das artérias, dos vasos em geral, eles sempre vão conter essas três camadas, uma túnica íntima, uma túnica média e uma túnica adventícia, ou camadas, túnicas ou camadas, né? Com exceção do capilar, porque o capilar ele é o menor vaso e ele vai apresentar apenas uma camada de tecido epitelial. E aqui uma estrutura geral, então, da circulação. A artéria sempre rica em oxigênio, ela vai se transformando, vai ficando mais fina, se transforma em arteríola, da qual ela vai se ligar a todos os capilares para irrigar todo o corpo, com o sangue oxigenado, né? Então, o sangue oxigenado ele sai das artérias e irriga todo o corpo. No corpo, ele volta sangue rico em gás carbônico através das vênulas, da qual esse sangue rico em gás carbônico, as veias levam esse sangue até o coração, do qual será bombeado ao pulmão, onde sofrerá hematose e retornará novamente ao coração para retornar ao corpo pelas artérias. Né? Então, aqui é o sistema geral da circulação. Então, como eu falei, todos os nossos vasos, todos os vasos, desde capilares até as veias, eles contêm na sua estrutura interna as células endoteliais. E a célula endotelial, ela se origina das células mesenquimais indiferenciadas, que são células que originam diversas células do nosso corpo, como o fibroblasto, o condroblasto, a célula adiposa,
a célula endotelial, o condroblasto, o osteoblasto e as células musculares lisas. Além disso, ela também origina a célula mesotelial, que é um tipo de epitélio pavimentoso simples que produz um fluido e ele está presente no coração. E vocês irão ver esta célula lá na parte de coração. Então, aqui nós temos a estrutura de uma célula endotelial. Independente do tipo de vaso, a célula endotelial ela vai revestir todos os tipos de vasos, artérias, veias e capilares. Então, ela está aqui e ela vai revestir todos os tipos de vasos. A superfície interna dos vasos sanguíneos e linfáticos, ele vai ser então revestido por esse endotélio, que é uma única camada de epitélio pavimentoso originado do mesênquima, chamado de endotélio. Ela é uma célula simples e achatada, então ela sempre vai ser uma célula simples e achatada. Eu deixei essa figura fechada porque essa figura ela representa a estrutura de uma artéria e eu vou mostrar essa estrutura na parte de artérias. Então, esta célula endotelial, ela se enrola na forma de um tubo para formar a parede interna de todos os vasos. E no caso dos capilares, eles possuem de 1 a 3 células endoteliais apenas no seu revestimento interno, porque ele é muito pequeno. Essa célula endotelial, ela apresenta um formato poligonal ao longo do eixo e orientada na direção do fluxo de sangue. Geralmente, o núcleo dela se projeta para dentro da luz do capilar. Então, aqui nós podemos ver a histologia mostrando destacadas as células endoteliais. A seta amarela, ela vai mostrar a estrutura do capilar e a célula endotelial dele. A seta preta mostra as veias e suas células endoteliais. E a seta vermelha mostra a artéria, também evidenciando o núcleo da célula endotelial. Então, essas estruturas mais escuras são o núcleo dessa célula. Por quê? Esse núcleo ele é ácido, então ele é basófilo, ele tem afinidade por corantes básicos. Então, ele vai se corar nessa cor mais destacada, mais evidente, sendo possível, então, distinguir a presença dele. E qual é o papel principal das células endoteliais? Troca entre os sangues e os tecidos. Isso tem que ficar bem claro. A principal função dela é realizar esse intercâmbio de troca. Como que ela faz isso? Se forem pequenas moléculas hidrofóbicas ou hidrofílicas, elas vão conseguir se difundir através do citoplasma dessa célula, pela membrana plasmática. Mas se forem grandes moléculas, elas só vão conseguir se difundir por capilares fenestrados. Eu já vou explicar o que significa essas fenestras, espaços entre as células endoteliais dos vasos, capilares sinusoides e vesículas de pinocitose. Então, eu vou falar aqui algumas funções importantes das células endoteliais. Essas células, elas têm diversas funções importantes, ela tem muitas funções importantes. Aqui eu vou citar algumas delas. Como a conversão da angiotensina 1 para a angiotensina 2, que é um sistema enzimático responsável pelos mecanismos de regulação da pressão arterial e do tônus vascular. A produção de fatores vasoativos, que eles vão promover o tônus vascular, como, por exemplo, agentes vasodilatadores, como as endotelinas, e agentes vasoconstritores, como o óxido nítrico. A lipólise, que ela é a quebra de lipoproteínas por enzimas localizadas na superfície da célula, que vai transformar essas lipoproteínas em triglicerídeos e colesterol, que serão substratos para a síntese de hormônios esteroides e estruturas das membranas. E esse VEGF, o que é esse VEGF? Em português, fator de crescimento endotelial vascular. Esse fator ele vai ter o papel, então, na formação do sistema vascular, no desenvolvimento embrionário e na manutenção da normalidade da vascularização.
Então, aqui, nós sabemos que todas as células endoteliais, elas repousam em uma lâmina basal, produzida por elas mesmas. Então, aqui é a lâmina basal. Os pericitos, eles são células de origem mesenquimal, que eles vão participar dos processos de reparação dos tecidos, e durante essa reparação, eles vão ter uma função contrátil. Então, eles têm na estrutura deles, na constituição deles, a presença de aquetina, miosina e tropomiosina. Eles estão sempre localizados na superfície de capilares e vênulas, envolvendo as suas porções. Então, aqui o pericítulo envolvendo a porção dela. A sua lâmina basal se funde, então, com a lâmina basal das células endoteliais. Qual é a função desse pericito? Contração e reparação da lesão. Então, eles vão originar fibras musculares lisas, fibroblastos e células endoteliais, além de regular o fluxo de sangue nos capilares. Então, aqui em E nós vemos as células endoteliais e o pericito, aqui dá para ver bem ele envolvendo essa célula. Bom, vamos falar então dos capilares, que são os menores vasos. Os capilares, então aqui nós temos uma estrutura geral de um capilar, o desenho geral dele que está no Junqueira. Eles são adaptados, então, para exercer diferentes níveis de troca metabólica entre o sangue e os tecidos circunvizinhos. Então, de acordo com o tecido, ele vai apresentar um nível de troca maior ou menor. Então, eles vão sofrer variações na histologia dele conforme a funcionalidade. Eles podem apresentar essas fenestras ou não. E o que são essas fenestras? São grandes orifícios presentes nas paredes dessas células endoteliais. Então, aqui nós temos a célula endotelial dele, do capilar, e na parede dela nós temos essas fenestras, né? E essas fenestras, elas vão estar presentes em células endoteliais, em capilares de intercâmbio rápido com os tecidos, como o rim, o intestino e glândulas endócrinas. E qual é a principal composição do capilar? O capilar, ele só se compõe de uma única camada de células endoteliais que se enovelam em um tubo, de 1 a 3 células. E também ele constitui todo o capilar, ele tem uma lâmina basal, geralmente contínua, mas se for um tipo capilar sinusoide, ela não vai ser contínua, como nós veremos adiante. Então, temos aqui essa imagem histológica, como foi mostrado anteriormente, 2 capilares, com a sua célula endotelial bem visível, bem corada aqui no interior da sua cavidade, sendo demonstrada aqui. A parte mais escura é o núcleo dela. Então, aqui os 2 capilares. Então, aqui nós temos vou representar os 4 grupos de capilares sanguíneos. O primeiro é o capilar contínuo somático, que ele vai ter ausência de fenestras. Ele vai apresentar, então, vesículas de pinocitose. E os tecidos que ele vai estar presente é o tecido muscular, conjuntivo, em glândulas exócrinas e no tecido nervoso. Porém, no tecido nervoso não vai existir essas vesículas, porque o tecido nervoso ele possui seu sistema próprio de intercâmbio. Depois temos o capilar fenestrado ou visceral com o diafragma, que ele é composto de grandes fenestras às paredes das células endoteliais, da qual elas vão ser então obstruídas por um diafragma interno. Mais para frente eu vou mostrar a estrutura desse diafragma, que ele é como se fosse uma membrana bem fininha que funciona como um filtro de café, fazendo analogia. Então, esse capilar fenestrado com diafragma, ele vai estar presente nos tecidos de intercâmbio rápido, né? Porque ele vai ter fenestras, porém essas fenestras elas vão ter alguma permeabilidade. Ora ela vai permear, ora não, porque ela vai estar presente esse diafragma, que ele vai ter essa permeabilidade seletiva. Então, em células do rim, no intestino e nas glândulas endócrinas. Depois, nós temos o capilar fenestrado sem diafragma,
que está presente no glomérulo renal, que eu mostrei lá no começo, aquela estruturinha de alça, que é a estrutura que precisa de uma filtragem do sangue muito rápida. Então, a comunicação desse capilar, ele é muito rápida, né? Essa filtragem do sangue. Então, ela é um capilar fenestrado sem diafragma, na qual essas fenestras, elas vão permitir essa filtragem. E, por fim, o capilar sinusoide, que ele vai apresentar um caminho sinuoso, o próprio nome dele já diz, e esse capilar ele vai facilitar o intercâmbio entre o sangue e os tecidos. Ele vai estar, as células endoteliais dele também vai ser descontínua, ele vai ter múltiplas fenestrações e também desprovido de diafragma. A sua lâmina basal também é descontínua, então tudo nele é sinuoso, é descontínuo, ele tem muitas fenestrações e ele está presente também em tecidos que precisem de intensa e rápida troca com o sangue circulante, que são o baço e órgãos hemacitopoéticos, que é a medula óssea, os linfonodos e o fígado, né? Então, são órgãos, são estruturas que precisam dessa rapidez nessa troca. Então, os vasos que trocam de forma mais rápida, os capilares, né, que trocam de forma mais rápida, é o fenestrado sem diafragma e o sinusoide. E o que troca de forma um pouco mais lenta ou não troca, quase não troca, é o contínuo somático e o fenestrado ou visceral com diafragma. Então, aqui nós temos a micrografia eletrônica do corte transversal de um capilar contínuo. Esse é um capilar contínuo porque em toda a estrutura dele não é possível observar a presença de fenestras. Ele é um capilar contínuo, então ele não possui fenestras. Essas estruturas aqui, chamadas zônulas de oclusão, elas são junções entre as células endoteliais. Então, entre essa zônula de oclusão e essa, é uma célula endotelial aqui que eu estou mostrando. Esse aqui é o núcleo dela achatado. Então, daqui para frente, existe outra célula endotelial, do qual podemos apenas observar o seu citoplasma. Devido ao corte que foi feito, nós não conseguimos ver aqui o núcleo dela. Aqui, essas pequenas estruturas transparentes aqui, circulares, elas são as vesículas de pinocitose. Também, essas aqui na seta maior são as dobras da célula endotelial. A zônula de oclusão, então, ela vai dificultar a permeabilidade de moléculas e macromoléculas. Aqui nós temos a foto da micrografia eletrônica do capilar fenestrado de rim. Esse capilar é chamado de fenestrado porque ao longo da sua estrutura nós podemos observar a presença de fenestras. E esse é chamado também de capilar fenestrado com diafragma, porque entre as fenestras vão apresentar essas linhas finas, que são semelhantes a uma membrana plasmática fina, semelhante a um filtro. Essas pequenas linhas finas aqui. Este capilar ele está presente em tecidos de intercâmbio rápido, como os rins. O núcleo dele é achatado e se projeta para a luz do capilar. Na seta dupla, nós temos aqui a presença da lâmina basal contínua na superfície dele. Lembrando que a lâmina basal ela é a porção de tecido epitelial voltado para o tecido conjuntivo e ela tem a função de limitar e controlar a troca de macromoléculas no metabolismo celular, na transdução de sinais, na regulagem de proliferação e diferenciação celular. Aqui é a lâmina basal. Também aqui existem duas estruturas que foi mostrado, o aparelho de Golgi e o centríolo, aqui. Também a presença do núcleo, como eu já havia falado. Então, aqui, em uma micrografia mais aproximada, nós podemos observar na flecha vermelha a fenestra sem diafragma e na flecha amarela a fenestra com a presença do diafragma, que é essa linha bem fininha aqui. Por quê? O diafragma ele é uma estrutura semelhante a uma membrana plasmática muito fina. Ela é semelhante a um filtro, que vai permitir então a entrada seletiva de íons a partir de proteínas. Aqui em BL temos a lâmina basal.
Então, aqui nós temos duas fotos de micrografia do capilar sinusoide. O capilar sinusoide ele vai estar presente principalmente no fígado e nos órgãos hematopoéticos, que são os formadores das células do sangue, como a medula óssea e o baço. Então, aqui circulado, essa estrutura roxa, ela representa o hepatócito, que é a célula do fígado. Todas essas são, então, essas estruturas roxas são as células do fígado. E esse capilar sinusoide ele vai apresentar características especiais que ele vai facilitar as trocas metabólicas. Por quê? Ele é todo sinuoso, ele é tortuoso e fazendo uma analogia a uma estrada cheia de curvas, quando a estrada é cheia de curvas, o carro ele tem que passar mais devagar. Então, é semelhante a isso. Então, ele vai facilitar quando o sangue passa mais devagar, isso vai facilitar, ele vai ficar mais tempo aqui e vai facilitar as trocas metabólicas com o sangue. Então, ele apresenta as seguintes características. Ele vai apresentar, então, esse caminho tortuoso e o diâmetro dele vai ser maior do que os outros, de 30 a 40 microns. Isso vai reduzir a velocidade da circulação do sangue. As células endoteliais dele vão formar uma camada descontínua, sendo separadas umas das outras por amplos espaços. Ele exibe muitas fenestrações, múltiplas fenestrações, sem diafragma. Existe presença de macrófago entre essas células, aqui em M, esse aqui é um macrófago, mostrando. E também a lâmina basal dele é descontínua, né? O citoplasma dele, então, vai exibir muitas fenestrações sem diafragma. Portanto, os capilares, eles são o quê? Eles são vasos de troca, né? De oxigênio, gás carbônico, soluto, macromoléculas entre o sangue e o tecido. E aonde que vai ocorrer por onde vai ocorrer essas trocas? Elas irão ocorrer através das células endoteliais. Então, nos capilares, essa troca ela é possível, ela ocorre através das células endoteliais. E uma relação interessante que inclusive eu vi no livro do Junqueira é que o diâmetro total do conjunto desses vasos capilares, a velocidade do sangue, ela ocorre em 0,3 milímetros por segundo, em relação ao diâmetro da aorta, que a velocidade do sangue ocorre em 320 milímetros por segundo. Essa menor velocidade, ela vai permitir esse fluxo lento e delgado da parede dos capilares, que vai favorecer as trocas, então, entre o sangue e o tecido, porque essa troca ela ocorre aonde? Na parede desses capilares, né, através das células endoteliais. Então, esse fluxo mais lento, ele vai ser favorável a essas trocas. Falamos dos capilares, então agora vamos falar dos vasos sanguíneos arteriais. Bom, nós falamos dos capilares, agora vamos falar dos vasos sanguíneos arteriais. Os vasos sanguíneos arteriais, eles podem ser subdivididos em 3 grandes grupos: arteríolas e pequenas artérias, artérias médias ou musculares, artérias elásticas ou de grande diâmetro. Por que eu coloquei 2 nomes aqui? Porque a artéria média, em determinados livros, ela vai ser chamada de muscular. Em outros livros, ela vai ser chamada de artéria média. E artérias elásticas ou de grande diâmetro, em determinados livros ela vai ser chamada de elástica, em outros livros de grande diâmetro. Então, ela tem os 2 nomes, as duas. Então, para não confundir, eu coloquei os 2 nomes. Lembrando que a arteríola, ela é a menor das artérias. Ela é aquela artéria que está precedendo o capilar. Antes do capilar, tem a arteríola, né? Então, ela é a menor artéria. E após ela, quando começa a aumentar de diâmetro, vem as pequenas artérias. Então, agora, nas artérias, a estrutura de vaso dela vai apresentar 3 camadas bem distintas.
A primeira camada, formada pelo endotélio, a segunda camada, chamada de camada média ou túnica média, e a terceira camada, chamada de camada adventícia ou túnica adventícia. Diferentemente do capilar, que possuía apenas esse endotélio enrolado, a artéria ela vai apresentar 3 túnicas bem diferentes, bem diferenciadas. Então, aqui, como eu falei anteriormente, eu vou mostrar a estrutura dela, formada pelo endotélio, que forma a camada íntima ou a túnica íntima. Esse endotélio ele é composto por células endoteliais, que são células pavimentosas. Essas células se unem umas às outras pelas ônulas de oclusão. A túnica média dela, possuindo uma ou diversas camadas de músculo liso, abundante músculo liso, e a túnica média dela vai ser bem desenvolvida, como nós veremos mais à frente, e a túnica adventícia, com a presença de tecido conjuntivo e fibroblastos. Duas características importantes que definem a artéria. A primeira é que ela possui uma lâmina elástica interna proeminente e uma lâmina elástica externa também proeminente. E essa lâmina elástica, ela é toda perfurada. Essa parte azul aqui é a lâmina elástica e ela é toda perfurada, como está sendo mostrado na figura do Junqueira. Então, essa é a primeira característica que caracteriza a artéria, é a presença de lâminas elásticas. E a segunda é que ela possui a sua túnica média bem desenvolvida, com abundante músculo liso. Então, aqui vamos ver a estrutura geral desses vasos sanguíneos arteriais. A lâmina elástica externa dela, interna, né, proeminente, o endotélio, uma túnica média bem desenvolvida com bastante células musculares lisas, com bastante tecido muscular liso e uma túnica adventícia. E quem são essas arteríolas, né? São as menores artérias. Aqui nós vemos os vasos sanguíneos da microcirculação, mostrando arteríolas e vênulas. E essas arteríolas, como é que é a constituição dela? Elas são constituídas de 1 a 2 camadas de células musculares lisas na túnica média, só isso, que vai diferenciar delas das pequenas artérias. As pequenas artérias, elas já vão possuir uma túnica média mais desenvolvida e túnica adventícia. Na arteríola, algumas não têm nem túnica adventícia, algumas podem ter e outras não. Então, aqui nessa figura da direita, eu sei que ela é uma pequena artéria, porque ela está apresentando mais de 2 camadas na túnica média dela. Então, se ela fosse uma arteríola, ela apresentaria apenas 2 camadas na túnica média. Então, aqui eu sei que ela é uma pequena artéria, porque tem mais de 2. E aqui na foto da esquerda, nós temos uma pequena artéria e sua veia acompanhante. Essa pequena artéria, ela está maior porque ela está vasodilatada, né? Então, ela apresenta essa musculatura ao entorno dela que permite ela esse formato arredondado, ficar estruturada em relação à veia que não tem essa mesma estruturação, que vai ser visto mais à frente na histologia das veias. Então, aqui nós podemos observar a imagem histológica de uma artéria de pequeno calibre. Essa é a artéria apresentada na aula e essa aqui é a imagem do Junqueira. Nós então podemos observar a grande semelhança, a similaridade entre elas. A túnica média bem desenvolvida e também na histologia do Junqueira, na imagem do Junqueira, a túnica média é a camada média bem desenvolvida das duas, mostrando a característica da artéria. Aqui ao redor dela abundante tecido conjuntivo e aqui a presença de adipócitos. Bom, e essas artérias musculares ou médias, aqui também vemos a estrutura geral dela, a túnica adventícia, a túnica média e a túnica íntima dela. Aqui então nós temos o desenho da artéria muscular ou de médio calibre. Nessa artéria muscular, ela vai apresentar esses vasa vasorum. O que são os vasa vasorum? São pequenos vasos, vênulas e capilares,
que vão ter a função de vascularizar, de nutrir essa artéria, porque devido ao seu grande calibre, ela tem essa dificuldade de nutrição, de vascularização. Então, esses pequenos vasos, eles têm essa função. Também aqui nós temos o endotélio, o subendotélio na camada íntima, que repousa, ele vai repousar sobre um tecido conjuntivo frouxo, a lâmina elástica interna proeminente, a sua camada média e a camada adventícia, com os pequenos vasos ou vasa vasorum. Aqui a gente tem a estrutura dela, né? Nós percebemos as células juntinhas aqui do tecido muscular liso, né? Então, ela tem essa túnica média bem desenvolvida, com bastante tecido muscular liso, um pouco de lamela elástica, não é muito, mas ela tem um pouco de lamela elástica, mas a predominância dela é de células musculares lisas, né? E também aqui, ó, a túnica adventícia, formada por tecido conjuntivo, células de defesa, fibroblastos, a média que eu já falei, e a túnica íntima aqui com o endotélio dela. Então, aqui nós podemos observar duas figuras histológicas da artéria de médio calibre. Aqui em menor aumento, mostrando a estrutura, a foto de uma artéria de médio calibre, de uma parte dela, e aqui em maior aumento, uma parte dessa imagem que foi ampliada em maior aumento. Então, aqui nenhum nós temos a túnica íntima ou a camada íntima, mostrando essas estruturas mais escuras. Aqui, essas estruturas evidentes, elas são então o núcleo dessa célula endotelial. E também aqui podemos observar que dá para observar a lâmina elástica interna destacada, essa ondulada aqui onde nós podemos ver aqui a presença dela. Em 2 nós temos a célula muscular lisa, que 2 é a túnica média, né, a camada média com a presença da célula muscular lisa, e em 3 a camada adventícia. Essas estruturas evidentes são os núcleos dos fibroblastos, porque na camada adventícia existe abundante presença de tecido conjuntivo. Aqui também nessa figura, a gente pode observar a presença da pequena artéria, né, como foi mostrado anteriormente. Então, aí eu pego agora a outra parte da imagem, porque aqui nós vimos uma artéria muscular de médio calibre do lado esquerdo, e do lado direito nós vamos ver uma artéria elástica de grande calibre. A grande diferença entre elas é que a artéria elástica de grande calibre, ela vai apresentar uma grande quantidade de lamelas elásticas entre o músculo liso. Então, ela tem o músculo liso dela, mas entre o músculo liso dela vai ser apresentado, vai existir uma grande quantidade de lamelas elásticas. E também essa túnica média dela, ela vai ser maior, vai ser mais espessa, né? Vai ser maior. Então, aqui a estrutura dessa artéria elástica ou de grande calibre, ela vai apresentar uma grande quantidade de lamelas elásticas, como pode ser visto aqui, bem nítido, né, essas lamelas elásticas, e ela é bem grande, né? Novamente aqui a túnica adventícia dela, com os pequenos vasos ou vasa vasorum, né, que são chamados vasa vasorum. Aqui então, de novo, a figura dela, né? Aqui a gente pode perceber que na artéria muscular, na túnica média dela, as células musculares estavam bem juntinhas, estavam bem grandonas, uma aqui juntando com a outra. Aqui, devido à grande presença de lamelas elásticas, né, porque ela é maior, tem muitas lamelas elásticas, essas células elas já estão mais separadas umas das outras, né? Então, olha só, é a grande característica que diferencia uma artéria muscular de uma artéria elástica, né? Aqui o tecido conjuntivo da túnica adventícia e a túnica íntima com as células endoteliais. Então, aqui a gente tem a foto da histologia de uma artéria de grande calibre, mostrando aqui
a túnica média dela, bem desenvolvida, com bastante lamelas elásticas. Então, aqui nós temos a histologia da camada média da artéria elástica ou de grande calibre. Essa histologia está mostrando que ela possui na sua camada média abundante lamelas elásticas. E na seta azul aqui está sendo mostrada a limitante elástica interna e na seta vermelha a limitante elástica externa. Uma coisa a se notar na artéria de grande calibre é que todas as lamelas elásticas dela, elas são proeminentes. Todas que estão presentes aqui, inclusive as limitantes elástica interna e externa, todas elas são proeminentes. Diferentemente da artéria de médio calibre, que ela possui apenas duas lâminas proeminentes, que são a interna e a externa. Aqui não, todas elas são proeminentes, inclusive a interna e a externa. Então, aqui na foto superior, nessa foto aqui, nós podemos observar que essa primeira seta aqui, ela não é uma limitante elástica. Ela é uma lamela elástica que está proeminente e ela está no meio da túnica média, entre as células musculares. Mostrando que todas as lamelas elásticas, elas são proeminentes e não somente as limitantes. Agora, a seta de baixo, essa sim é uma limitante. Ela é uma limitante elástica externa. E essa é uma lamela elástica proeminente no meio das células musculares lisas. Aqui, nesta figura abaixo, nós podemos ver que foi utilizado um outro tipo de coloração que permitiu a diferenciação dessas lamelas elásticas, permitiu observá-las e podemos ver que a grande quantidade da presença delas na túnica média da artéria de grande calibre. Então, aqui nós podemos ver de novo a estrutura da artéria de grande calibre, aqui a túnica média dela e aqui a túnica adventícia. Aqui em maior aumento está sendo mostrada a túnica adventícia. Aqui nas setas, nós podemos ver a presença dos vasa vasorum, que são pequenos vasos capilares e pequenos vasos que vão vascularizar, que vão nutrir essa artéria de grande calibre, né? Devido ao grande calibre dela, devido a este ser maior, né, esse diâmetro, então ela vai precisar desse auxílio da vascularização, desse auxílio da nutrição. E também aqui na histologia nós podemos ver como é a histologia desses vasa vasorum ou pequenos vasos. Então, aqui nesse slide, nós podemos observar uma tabela geral comparativa entre as artérias musculares médias e as artérias elásticas grandes. Em relação, por exemplo, à túnica média, na túnica média da muscular, contém predominantemente músculo liso. Existe um pouco de lamelas elásticas, mas é pouco, né? Predominantemente ela tem músculo liso. A túnica média da artéria elástica, ela tem camadas de músculo liso e intermeadas por lâminas elásticas, então ela tem muito mais lâminas elásticas. Em relação às lâminas elásticas, a artéria muscular ela vai ter uma ou duas lâminas elásticas internas proeminentes, a interna e a externa. E a artéria elástica ela vai ter diversas lâminas elásticas que vão se situar entre as células musculares lisas, fibras colágenas e a matriz extracelular. E essa matriz extracelular, em ambas, ela vai ser sintetizada pela célula muscular lisa. As duas contêm vasa vasorum, né, que são esses pequenos vasos, esses pequenos capilares. E a função, em relação à função, a artéria muscular, a lâmina elástica dela, por que ela tem essa lâmina elástica proeminente? Porque nessa artéria média, ela começa a ter essa função de controlar o fluxo, então ela precisa dessa artéria muscular proeminente. E a artéria elástica, como ela possui muitas lamelas elásticas, para conseguir controlar e estabilizar esse impacto do sangue que vem do coração, estabilizar esse fluxo de sangue que é maior. Então, aqui de forma geral, a gente consegue ver bem claro a diferença entre elas. Aqui em preto, a túnica adventícia das duas, com a presença dos pequenos vasos ou vasa vasorum. A túnica média aqui em verde,
da artéria elástica, podemos observar que ela é bem maior, bem mais, um diâmetro muito maior, com ampla presença de lamelas elásticas, e a túnica média da muscular, que ela tem um diâmetro menor, que com predominância de músculo liso, e a túnica íntima das duas aqui em vermelho. Então, aqui de uma forma geral, a gente pode observar a diferença entre elas. Também a questão da limitante, né? Aqui nós temos a limitante elástica interna, né, da artéria elástica, que ela é tão proeminente quanto todas as lamelas elásticas, e aqui a limitante ou a lamela elástica proeminente da artéria muscular, que ela é uma única lamela elástica que é mais proeminente. Então, por fim, uma tabela geral comparativa entre as principais características das artérias. Então, por exemplo, no capilar nós temos apenas um endotélio em forma de tubo que vai formar o capilar. Já na arteríola, esse endotélio já vai ter a presença de um músculo, de um tecido conjuntivo, de um músculo liso. Na artéria média, além do tecido conjuntivo e músculo liso, eu já vou ter uma membrana elástica interna proeminente, né? E já na artéria de grande calibre, nós vamos ter na camada média dela diversas lamelas elásticas, né? Então, a gente pode observar aqui, nessa tabela, comparando de forma geral a diferença entre as diferentes tipos de artérias. Entre os diferentes tipos de artérias. E uma característica importante que vai definir as artérias é que a camada dela é sempre mais desenvolvida. A camada média dela vai ser sempre a camada mais desenvolvida, mais do que a camada externa e mais do que a camada interna. Então, depois vocês podem ler essa tabela com mais calma. Bom, falamos dos capilares, falamos das artérias, agora... Então, falamos dos capilares, falamos dos vasos sanguíneos arteriais, agora então vamos falar sobre as veias. Então, como que nós podemos caracterizar então as veias? Em relação à artéria, nós podemos notar que as veias elas não vão apresentar uma camada média tão desenvolvida. Ela tem sim a camada média, porém com menos músculo liso, e ela é menor. Em contrapartida, a sua camada adventiça ela vai ser bem desenvolvida, mais desenvolvida que a camada média, com abundante tecido conjuntivo. Também outra coisa a se notar é que ela não apresenta uma lamela elástica, uma lâmina elástica interna proeminente, como tem na artéria. A sua túnica íntima não vai apresentar apenas endotélio. Na histologia, então, outra coisa a se notar é que na pequena artéria, devido à presença de músculo liso na sua camada, de abundante músculo liso na sua camada média, ela vai conferir um formato circular, porque esse músculo liso vai sustentar ela. Diferentemente da veia, que ela não vai apresentar esse formato tão uniforme, porque ela tem a camada média dela com pouco músculo liso, bem fina. Então, ela não vai ter essa mesma sustentação. Então, é uma característica interessante para diferenciar uma artéria de uma veia. Também aqui podemos ver a presença dos capilares e como eles são bem pequenos em relação à artéria e à veia. Ao redor delas também nós observamos a presença de adipócitos. Então, aqui tem uma tabela geral da comparação entre dos dois tipos de veias, porque no grupo das veias, existem as veias que são um pouco menores, de menor diâmetro, pequeno ou médio diâmetro, e as veias de grande calibre. Elas possuem estruturas bem similares, só que a veia de grande calibre ela vai apresentar algumas pequenas diferenças. Por exemplo, as duas vão apresentar a sua túnica íntima, porém na veia de grande calibre, essa túnica íntima ela já vai ser bem desenvolvida. As duas apresentam a túnica média fina, com células musculares lisas, mas ela é fina. Porém, na veia de grande calibre, essa túnica média ela vai ter abundante tecido conjuntivo. Já na veia de menor calibre, ela já vai ser com fibras reticulares delicadas e delicadas redes de fibras elásticas.
E as duas também apresentam a túnica adventícia bem desenvolvida, que é o que caracteriza bem as veias, porque a túnica adventícia de todas as veias sempre vai ser bem desenvolvida. Mas no caso da veia de grande calibre, ela vai conter feixes longitudinais de músculo liso. Então, as válvulas, elas vão estar presentes aonde? Nas veias de grande calibre. Porque o que são as válvulas? São dobras da túnica íntima, que na veia de grande calibre ela é bem desenvolvida, que essas dobras são em meia-lua para o interior da luz do vaso, ela é rica em fibras elásticas e revestida por endotélio. E essas válvulas, elas estão presentes nas veias dos membros inferiores, porque juntamente com o músculo esquelético circundante, ali próximo a essas veias, ele vai ajudar a retornar o sangue, direcionar o sangue de volta ao coração. Então, a válvula ela vai ter essa função de direcionamento do sangue de volta ao coração. Então, aqui nós temos uma figura histológica que está no Junqueira, que é do corte da parte de uma veia de grande calibre. Esta veia possui uma túnica média delgada, que contrasta com a espessa túnica adventícia dela. Geralmente, estas veias, elas maiores, elas vão possuir no seu interior válvulas, que são dobras da túnica íntima em forma de meia-lua que se projetam para a luz do vaso. As válvulas são compostas de tecido conjuntivo rico em fibras elásticas e são revestidas nos dois lados por endotélio, são mais numerosas em vasos dos membros inferiores. Por quê? Essas estruturas, essas válvulas, fazem uma contração juntamente com o músculo esquelético, com o auxílio do músculo esquelético circundante, que circunda elas, que vai direcionar então esse sangue venoso de volta para o coração. Então, aqui nós temos a estrutura histológica, a foto histológica de uma arteríola e de uma vênula. Essa arteríola, então, novamente, ela vai apresentar um formato circular, devido à presença de músculo liso na sua camada média, de abundante músculo liso, e a vênula, que não vai apresentar esse formato tão uniforme, ela não vai ter um formato redondo, ela não vai ter essa estruturação, né? Da mesma forma aqui, temos a foto histológica de uma veia de pequeno calibre. Essa veia de pequeno calibre também, ela não apresenta uma estrutura circular certinha, porque ela não tem a sustentação de abundante músculo liso. Essas estruturas mais evidentes aqui, mais escuras, elas são as células, o núcleo das células endoteliais. E ao redor dela nós podemos observar a sua túnica adventícia bem desenvolvida, com abundante tecido conjuntivo e a presença dessas estruturas aqui mais evidentes, que são os fibroblastos. Então aqui nós temos a estrutura dessa veia de médio calibre. Então, pode ser visto claramente aqui a presença de abundante tecido conjuntivo da sua túnica adventícia, com bastante fibroblastos, macrófagos, e a túnica média dela bem fina, não é bem desenvolvida. E também aqui a lâmina basal e a sua túnica íntima. Aqui também temos duas figuras histológicas, a túnica íntima dela, a túnica média e a túnica adventícia, com abundante tecido conjuntivo aqui em torno dela. E aqui então a histologia de uma veia de grande calibre. Aqui está a imagem dela em menor aumento e aqui uma porção dela em maior aumento. Essa porção aqui foi aumentada. Então, aqui nós podemos observar na seta preta a presença da túnica íntima dela, que é bem desenvolvida, que é característico da veia de grande calibre. A túnica média dela, que é essa seta amarela, não é bem desenvolvida, ela tem pouco músculo liso. E a túnica adventícia dela, bem desenvolvida aqui, com abundante tecido conjuntivo. Neste caso, também, além da túnica adventícia desenvolvida, ela também pode apresentar músculo liso também aqui, porque ela é uma veia de grande calibre. Essas estruturas mais evidentes, mais escuras aqui, então, elas mostram a presença dos fibroblastos, porque aqui nós temos o tecido conjuntivo, então aqui são os fibroblastos.
E aqui na túnica íntima, essas estruturas mais escuras são os núcleos da célula endotelial. E aqui nessa seta vermelha, nós vemos então a presença dos pequenos vasos sanguíneos, os vasa vasorum, aqui na túnica adventícia dela. Então, aqui nós temos uma tabela comparativa das principais características entre os diferentes tipos de veias. Então, uma das principais características é que a túnica adventícia dela, de todas elas, sempre vai ser mais desenvolvida que a túnica média. E devido à túnica média não ser muito desenvolvida, com pouco músculo liso, ela não vai apresentar um formato circular, entre outras características que podem ser depois lidas com calma. Então, nós falamos dos 3 diferentes principais tipos de vasos, agora vamos falar do coração. Bom, o sistema vascular, o sistema cardiovascular, ele compreende, então, o transporte de gases, nutrientes e resíduos. A pressão mantida, ela é mantida pelo bombeamento, né, efetuado pelo coração, né, a sístole, que é a contração da câmara cardíaca, e a diástole, que vai ser esse relaxamento dessa câmara cardíaca, então ele vai estar fazendo isso continuamente, né. Então, os nutrientes, as moléculas que estão contidos dentro dos vasos, eles vão ser transportados através desse bombeamento para os tecidos sanguíneos e linfáticos. Então, aqui nesse slide, a gente pode observar as características histológicas da parede do coração. Aqui na camada mais externa, nós temos o pericárdio parietal, que ele é formado por fibras densas, tecido conjuntivo frouxo e epitélio, chamado de mesotélio. Esse mesotélio, ele é uma camada de epitélio que vai revestir, então, internamente as cavidades como o tórax, o abdômen e o espaço em torno do coração. Esse mesotélio, ele vai produzir um fluido lubrificante de deslizamento, que vai permitir que esse pericárdio parietal deslize aqui nesse pericárdio visceral, ou também chamado de epicárdio. Então, durante a contração no bombeamento e o relaxamento que vai provocar essa movimentação, esse mesotélio ele vai permitir essa movimentação, porque ele vai ter esse líquido de deslizamento. Aqui também, esse epicárdio ou pericárdio visceral, ele vai ser formado então por tecido conjuntivo frouxo e pelo mesotélio. O miocárdio, ele é a túnica interna mais espessa, então, do coração. A composição dele é de células musculares cardíacas dispostas em camadas que vão envolver a câmara do coração e vão se inserir, então, no esqueleto cardíaco fibroso. Em microscopia eletrônica, ele apresenta abundância de mitocôndrias devido à constante atividade dele. E ele é intermeado e inervado por tecido conjuntivo, né? Entre eles, intermeado, né, por tecido conjuntivo. Assim também o endocárdio, ele vai a camada mais interna, né? Esse endocárdio, ele então vai apresentar também um tecido conjuntivo frouxo e uma camada endotelial, que é um epitélio simples pavimentoso, ele é análogo à túnica íntima dos vasos. Entre o endotélio e o miocárdio vão existir veias, nervos e ramos, e a condução do impulso, que vai permitir a condução do impulso cardíaco, e esses ramos através de vasos sanguíneos e essa fibra de Purkinje, que vão estar aqui. Então, aqui nós vamos ver as três túnicas do coração. O epicárdio, que é a túnica mais externa, ela é formada pelo mesotélio, que é um epitélio pavimentoso simples, que reveste as cavidades do corpo. Ele vai repousar sobre um tecido conjuntivo e depois sobre um tecido adiposo. Então, essa estrutura inteira forma o epicárdio. O miocárdio, que são células musculares cardíacas dispostas em camadas e entre elas existe tecido conjuntivo, que vão envolver a câmara do coração, além de intensa vascularização e fibras aqui, fibras de Purkinje que vão chegar até ele. E o endocárdio. O endocárdio é a camada mais interna da parede do coração, ela é revestida por um endotélio apoiado em uma camada de tecido conjuntivo.
esse endotélio. Essas estruturas mais evidentes aqui são, então, o núcleo das células endoteliais. Então, aqui vamos mostrar as lâminas que foram apresentadas nas aulas práticas. Nessa primeira lâmina, nós vemos destacado o epicárdio entre essas duas setas azuis. Esse epicárdio, ele é a camada mais externa que reveste o coração, formado por tecido conjuntivo frouxo e mesotélio. O miocárdio, então, ele é formado por um tecido muscular cardíaco e mitocôndrias, aqui o miocárdio, e o endocárdio, que ele é um epitélio simples e pavimentoso. A partir dele vão existir veias, nervos, ramos de condução e impulso cardíaco, vasos sanguíneos e fibras de Purkinje, que vão chegar até o miocárdio. Então, pode-se considerar que os tecidos do coração, o coração possui tecidos especializados que vão gerar, então, e conduzir os impulsos elétricos. O nódo sinoatrial, que é essa região aqui, também mostrado aqui em 1, o nódo sinoatrial, ele é uma massa de células musculares cardíacas especializadas, que funcionam como células de marca-passo, né? Porque nelas que vai gerar o impulso cardíaco. Após ser gerado esse impulso cardíaco no nódo sinoatrial, ele vai ser conduzido para o nódo atrioventricular, e essas células vão se ramificar em projeções citoplasmáticas, formando uma rede aqui. O feixe de His, então, ele vai ter origem nesse nódo atrioventricular. A partir dessa condução aqui é formado os feixes de His. A região mais distal desse feixe de His é formado por fibras de Purkinje. E o que são essas fibras de Purkinje? Elas são fibras cardíacas modificadas. Elas se ramificam na região distal do nódo atrioventricular. E no seu ponto mais distal, ela vai ter associação íntima com as células cardíacas. Elas possuem citoplasma rico em glicogênio, porque elas são fibras de intensa atividade, então elas precisam dessa reserva, dessa gasto energético. E todas, então, as células cardíacas, elas serão capazes de propagar o impulso elétrico que desencadeará a sua contração. Aqui nós temos, então, a representação das fibras de Purkinje, mostrando elas aqui, as fibras. Essas fibras de Purkinje, elas são chamadas de miofibrilas condutoras, que contêm células de 1 ou 2 núcleos centrais. O citoplasma delas é rico em mitocôndrias e glicogênio. Quanto maior seu diâmetro, mais rápido elas vão conduzir esse potencial. E diferentes hormônios e neurotransmissores, eles podem aumentar ou diminuir a ação dessas fibras. Por exemplo, quando estamos em repouso, vai ocorrer o quê? A liberação de acetilcolina para diminuir o batimento cardíaco. E as fibras de Purkinje, elas vão responder a isso. E por fim, na última parte da aula, vamos falar do sistema vascular linfático. Então, em relação à estrutura geral dos vasos linfáticos, a função deles é atuar como armazém de plasma e outras substâncias que foram filtradas no sistema vascular, e depois eles vão transportar essa linfa de volta ao sistema circulatório. A circulação deles é ajudada pela ação de forças externas, como por exemplo a presença de músculo esquelético ao entorno dele. Ele também vai possuir o maior número de válvulas em seu interior para que ele consiga fazer com que a linfa siga um fluxo unidirecional ao coração, para que não ocorra um refluxo. E a estrutura dele vai ser semelhante às veias, como veremos nos slides adiante, mas sem a separação entre túnicas. E quais são as funções principais do sistema vascular linfático? Então, ele é composto por vasos que transportam o fluido linfático dos espaços intersticiais, dos tecidos e os retorna para o sangue. O foco da nossa aula é sobre a circulação linfática que vai carregar essa linfa. Então, esse sistema vascular linfático ele vai contribuir para a circulação de linfócitos e outros fatores imunológicos que penetram nos vasos linfáticos. E o que são os capilares linfáticos? São capilares por onde vai percorrer a linfa. E o que é a linfa? Ela ajuda, então, a eliminar do corpo os resíduos e toxinas, apresentando uma cor clara e leitosa.
Ela vai ser produzida pelo excesso de líquido que sai dos capilares sanguíneos até o espaço intersticial e intercelular, sendo recolhida pelos capilares linfáticos, que vão drenar até as veias subclaves. E qual é a composição dessa linfa? Ela é composta por água, restos orgânicos de tecidos e produtos metabólicos. E ela é composta principalmente por glóbulos brancos, linfócitos, glicose, proteínas, sais, gorduras, bactérias e outras substâncias. Então, aqui nós podemos ver dois desenhos do sistema vascular linfático e do capilar linfático. A diferença entre a linfa e o líquido intersticial é que a linfa ela está presente dentro do vaso linfático ou do capilar linfático. E o líquido intersticial ele está presente entre os tecidos. E ele é chamado também, esse vaso linfático, esse capilar linfático, ele é chamado de tubo cego, fundo cego, porque ele não possui essa abertura terminal, como eu mostrei aqui. E a partir dele, ele vai drenando, então, esse líquido intersticial. E aqui tem um desenho esquemático do capilar linfático, né? Um desenho como ele seria visto no microscópio. E ele apresenta, então, ele é um vaso fino, sem aberturas terminais, né, o fundo cego. Ele vai constituir uma única camada de endotélio e uma lâmina basal incompleta. E quais são, então, as três funções importantes dos vasos linfáticos? A remoção de fluidos em excesso dos tecidos corporais, a absorção de ácidos graxos e transporte subsequente de gordura para o sistema circulatório, e a circulação dessas células imunes, como os linfócitos, monócitos e plasmócitos. Então, aqui nós podemos ver a imagem de dois vasos linfáticos pequenos, esse e esse. Este vaso aqui, ele está cortado longitudinalmente e ele mostra uma válvula. Essa válvula, ela é a estrutura responsável pelo fluxo unidirecional da linfa. A seta cheia mostra a direção desse fluxo da linfa e as setas pontilhadas, elas vão mostrar como essas válvulas, elas vão evitar o refluxo da linfa. São duas válvulas, né? Essa e essa. Podemos notar também a parede muito fina, muito delgada deste vaso linfático. Então, lembrando a estrutura das veias. Então, a gente pode considerar que a estrutura do vaso linfático ele é mais parecido com a estrutura das veias do que com a estrutura das artérias. E, por fim, podemos observar a estrutura geral do sistema circulatório e linfático como um todo. Aqui nós podemos observar as diferentes estruturas histológicas dos vasos, como nós vimos na aula. A artéria com sua grande camada média e adventícia, a arteríola acompanhando o mesmo padrão, só que ela é menor, a veia com a sua túnica média bem delgada e adventícia mais desenvolvida, a presença de adipócitos, um pequeno capilar linfático, pequenas veias e os nervos também presentes aqui. Então, chegamos ao final da aula. Muito obrigada.